Oi, gente, bom dia. Eu vou gravar esse vídeo aqui para a gente ver um pouco como mexer no SPSS para observar as variáveis que eu acabei de explicar no vídeo anterior, ou seja, os tipos de mensuração de cada variável e as aplicabilidades estatísticas que a gente pode utilizar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir uma base de dados. Eu vou lá na minha área de trabalho e vou procurar a PNAD 2005, que é uma base que eu já venho trabalhando sempre em sala de aula. Mais uma vez, só recordando, aqui eu só tenho o estado de Minas Gerais, então aqui é o número do estado de Minas Gerais, sexo, idade, condição do domicílio, condição da família, cor, se sabe ler e escrever, e assim sucessivamente. Lembrando que aqui, ó, se você abrir a base e tiver assim, é porque simplesmente você mandou esconder os labels que a gente chama, né? E os labels voltam. Uma pequena lembrança que aqui embaixo a gente tem a forma de ver as variáveis, que elas vão aparecer na horizontal. O label é o nome e os values, em geral, quando a variável é discreta, seja ela quantitativa ou qualitativa, a gente define aqui, tá? Qual o valor que foi dado no questionário, que foi preenchido, para cada categoria. Categoria homem é 2, categoria mulher é 4. Só relembrando, isso é uma variável qualitativa nominal, ela apenas nomina e classifica. Não faz nenhum sentido pedir, por exemplo, a média disso aqui. Somar todo mundo que disse 2, mais todo mundo que disse 4 e dividir por 2, não vai dar um número que não faz o menor sentido. Então, por isso que nesse tipo de variável a gente usa mais a frequência mesmo, observar as proporções. Tá? Então, eu vou voltar lá para outra, para a visão dos dados. Vou pedir aqui, ó, tá vendo? Frequência. Analyze Descriptive Frequency. Esse pedido aqui de frequência, ele é muito bom. Você vai ver que ele lhe dá opções de muita coisa. Então, vamos pedir logo de cara essa variável sexo. E vou pedir também a idade do morador. No mesmo comando. Preste atenção, idade do morador é uma variável quantitativa contínua de razão 0. 0 anos de idade significa não ter idade, ter acabado de nascer. Tá? Então vamos lá. Se eu pedir só isso aqui, vai apenas aparecer a tabela de frequência, que é o que está pedido aqui. Aqui eu tenho a opção de estatística, que eu queira pedir. E aqui tem as medidas de tendência central, tá vendo? Central Tendency, ou medidas de posição, média, mediana e a moda. Aqui medida de dispersão, ou de variabilidade, tá? Então eu vou pedir Standard Deviation, desvio padrão, a variância, o range, que é a amplitude, que é a diferença do valor mínimo e o máximo. Só isso que eu vou pedir, tá? Depois a gente volta aqui. Se você quiser pedir, você já pode pedir um chart, que a gente chama uma figura, que é aqui. Então, eu vou pedir um gráfico de pizza, que em inglês chama gráfico de torta, que é o pie. Eu posso pedir pelo valor absoluto ou por percentagem. Eu acho mais cheio, você pode pedir os dois, mas tem que pedir um de cada vez. Eu acho mais fidedigno pedir por percentagem. Continue ok. Você vai ver aqui, a primeira coisa que vai aparecer é um resumo das estatísticas que você pediu. Então, o valor válido para sexo é 5.254, para a idade do morador, 5.253. Idade do morador, uma pessoa não respondeu, então ficou com um valor faltante, missing. A média de idade das pessoas aqui é 35 anos. Nessa base eu tenho apenas pessoas que estão na população economicamente ativa, ou seja, estão trabalhando, procurando emprego. Veja que a média de sexo não faz o menor sentido, porque esse valor não faz sentido para a gente, ele não está nem lá no questionário. Ele é uma variável nominal, então não tem que fazer isso.
A mediana, que é o ponto médio, é que mais aparece, aliás, que é o ponto que divide a base em duas, é o 34, e a moda 23. Então, claramente, pela aula que a gente viu, essa é uma variável que é uma distribuição que é um pouquinho positivamente assimétrica e só tem uma moda, pelo que eu estou, pelo menos, observando. O desvio padrão, a variância, ou seja, o quanto em média cada pessoa, cada indivíduo distancia da média, veja que a variância foi para 158 anos. Também não faz sentido, mas é a forma que ela é calculada. Quando você observa a raiz quadrada positiva da variância, foi para 12,58, 12,6 anos, ou seja, nesse grupo a gente tem 5.253 pessoas, uma não respondeu, a média 35 anos de idade, o valor que está exatamente no ponto meio, na metade, é 34, a moda, o valor que mais aparece é 23, o desvio padrão, em média, cada pessoa distancia 12,6 anos um do outro. A primeira frequência de sexo está ótima, toda bem divididinha. A gente tem 57,6 homens, 57,6% de homens válidos. Como não tem um míssil, ele fica igualzinho, ou seja, não tem ninguém faltando. Se tivesse alguém faltando, ele é calculado de duas formas. Primeiro, levando em consideração 5.254. Em segunda situação, ele ia levar em consideração calcular o percentual a partir de 5.253. Aqui é a idade do morador, você vê, isso é muito pouco instrutivo para se você estiver montando um relatório ou coisa parecida. Então, para variáveis quantitativas contínuas, a tabela de frequência não é informativa, da mesma forma que a média, moda e mediana para variáveis qualitativas, ela também não é informativa. E aqui embaixo a gente tem o gráfico de pizza para a variável sexo. O homem se sobrepõe um pouco do que a mulher. E para a idade do morador, você também pode pedir um gráfico de pizza, mas como ele é uma variável quantitativa contínua, fica muito pouco informativo, tá vendo? Uma segunda sugestão, eu sugiro a vocês a voltarem lá, vocês podem vir aqui, Descriptive Frequencies, ou, tá vendo essa caixinha aqui? Ela chama Recall. Tudo que você fez recentemente, ela grava aqui, então você já pode vir direto aqui. Em vez de pedir o gráfico de pizza, você pode pedir um gráfico, um histograma com a distribuição normal. Esse histograma com a distribuição normal é uma aproximação da distribuição normal, só para a gente ter uma ideia, não é um teste de normalidade, tá? Que é um recurso estatístico que a gente faz. Continua. Ok. Então, só voltando, a gente tem o mesmo resultado aqui, sexo, mesmo resultado, idade, o mesmo resultado. O pedido de histograma para uma variável que só tem duas categorias não fica muito legal, então isso não é legal, não tem informação. Mas, para uma variável quantitativa contínua, ele é, ou seja, existe essa população unimodal. De outra forma, eu escreveria aqui embaixo que existe mais de uma moda. E existe uma tendência de ser positivamente assimétrica. A maioria dos indivíduos se concentra entre 20 e 30 anos de idade, mas há uma tendência ao envelhecimento. É uma boa ideia nesse curso, inclusive, abrir uma próxima PNAD, por exemplo, 2014, 2013, para a gente ver que eu acredito que muito provavelmente essa cauda aqui vai ter aumentado. Bom, gente, essa é uma pequena ideia do que eu vou pedir a vocês na atividade 1, mas eu quero que você vá bem mais a isso. Bem mais que isso, tá? Vamos lá. Mexa aí, você tem várias variáveis para estar mexendo, escrever principalmente os limites e as possibilidades dela. A última coisa que eu queria mostrar para vocês é que aqui ainda na frequência, você pode pedir, por exemplo, quartis, tá vendo? Ou percentis, e você criar o percentil, ou cortar em grupo de 10. Vou deixar os quartis e o resto para vocês, como diz o mineiro, fuçarem um pouquinho. Então, os quartis vão estar aqui, os percentis, tá?
Esse pedido aqui só faz sentido para medidas quantitativas contínuas, tá? Então, e com zero absoluto. Então, olha só, a gente tem que 25% da população tem até 25 anos de idade, 50% da população tem até 34 anos de idade e 75% da população tem pelo menos 43 anos ou mais. Lembrem que o percentil 50 é exatamente o ponto da mediana que divide a base em dois, tá vendo? Então é isso. Eu vou estar agora postando os exercícios, tá? Até logo. Deixa eu sair aqui.